Bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes. Eu me chamo Natália Genovais, estou no 4º ano da graduação de Engenharia de Pesca. Minha professora orientadora foi a Thaís Souto Binotto. Esse trabalho foi pela Fundação Araucária e ele é intitulado como Marcadores Moleculares do DNA Nuclear na Caracterização de Morfotipos de Hipóstomos em um rio na região oeste do Paraná. Então, só para contextualizar, nós trabalhamos com cascudos e esse gênero hipóstomos, dentro da família que eles pertencem, que é o Loricarídeo, é um dos gêneros mais diversos. Eles são caracterizados por apresentarem o corpo, né, coberto por placas ósseas em séries longitudinais, como dá para ver ali na figura 1. E por conta dessa grande variação morfológica, a taxonomia e a correta identificação das espécies é muito complicada. No Rio Toledo, então, né, são encontradas duas espécies, Hippostomus ancestroides e Hippostomus commersoni, além de um morfotipo com características intermediárias a esses dois. Esse trabalho, em específico, ele é uma continuidade do trabalho anterior, do PIBIC anterior, de 2022 e 2023, em que foram realizadas análises morfométricas, né, foram retiradas medidas e análises moleculares baseadas no gene mitocondrial COI, que é o citocromo-C oxidase 1, para ver o que seria esse morfotipo intermediário. E como resultado, a gente pode observar na figura 2, que é scores da análise de componentes principais, teve essa diferenciação desses 3 espécimes baseados nessas medidas. O que está em azul representa o morfotipo intermediário que condiz, né? Então, só que as análises genéticas, elas agruparam tudo isso em um mesmo grupo. No caso, né, foi o Hippostomus sp grupo Ancestroides 2, censo Queiroz et al. 2020, como visto por Patrício et al. 2023, que foi o projeto PIBIC anterior. E nós tínhamos 3 possibilidades que poderiam explicar esse morfotipo intermediário. O trabalho anterior, ele já viu que não era uma terceira espécie por conta da análise genética realizada e que somente seria resultado de uma ampla variação morfológica dessa espécie. Ou ainda poderia ser uma possibilidade de híbridos interespecíficos, no caso, o cruzamento entre ancestroides e o commersoni. O objetivo desse trabalho, ele se baseou na problemática do trabalho anterior em que não é possível a identificação de híbridos utilizando o marcador mitocondrial COI, que foi utilizado naquele trabalho. Por isso, do ponto de interrogação nesse tópico do slide anterior, porque a herança desse gene é exclusivamente materna, é uniparental. E por conta disso, nós utilizamos sequências do genoma nuclear cuja herança é biparental para conseguir tentar identificar uma possível hibridização. Então, por meio da coleta e identificação, né, dos espécimes já realizados no PIBIC anterior, a figura 4 mostra esse ponto de coleta que foi no Rio Toledo, e tendo já os sequenciamentos com o gene COI para várias dessas amostras, a gente escolheu exemplares para a gente conseguir utilizar o marcador nuclear HAG1, né, que foi o marcador que escolhemos. Então, após essa coleta no Rio Toledo, com as redes de espera simples, os animais eles foram levados ao laboratório, eles foram eutanasiados e identificados morfologicamente, né, de acordo com o OTT 2018. Uma pequena amostra de tecido muscular foi retirada de cada exemplar para a gente conseguir extrair o DNA depois e foi fixada em álcool etílico comercial em frascos individuais. Eles foram colocados em freezer a 20 graus negativo, enfim. E todo esse estudo ele foi autorizado pelo Comitê de Ética no uso de animais da UniOeste. Então, as quantidades ali de cada morfotipo utilizado para a extração do DNA nesse trabalho está escrito ali na primeira linha. 4 exemplares de Hippostomus ancestroides, 7 de commersoni e 6 do morfotipo intermediário. Então, fizemos a extração do DNA com o kit comercial Wizard Genomic DNA Purification. As amplificações do DNA ocorreu via PCR, né, com os pares de primers que foram descritos por Alexandrou et al. 2011. A purificação e o sequenciamento desse DNA foram realizados pela empresa ACTG em análises moleculares. Essas sequências, quando retornaram para a gente,
editamos ela com o programa BioEdit, foram alinhadas com o programa do Custa Ômega. Foram utilizados sequenciamentos já colocados lá no GenBank, né, para servir como comparação. E daí já para a parte das análises, né, as distâncias genéticas e a árvore Neighbor Joining, baseados no modelo evolutivo JC+G, que é o Jux-Cantor, foram obtidos no Mega 11, com um bootstrap foi utilizado com 10.000 réplicas. Então, aqui estão basicamente os resultados, né? O dendrograma, ou a árvore filogenética Neighbor Joining, que mostra na figura 6. Baseado nas sequências do RAG1, ele indicou que os hipóstomos do Rio Toledo, eles encontram uma elevada similaridade genética, e o que fez com que eles fossem agrupados no mesmo clado. Apesar de eles terem sido subdivididos em 3 grupos menores, eles apresentaram um valor de distância genética de 0,15%. Isso é muito baixo, então confirma que as espécies realmente são muito próximas. E olhando a árvore filogenética, junto com a tabela 1, que são os valores médios de distância genética, a gente pode dizer que o clado contendo hipóstomos do Rio Toledo ele foi alocado como grupo irmão de hipóstomos SP. Ali na legenda da tabela está o hipóstomos SP1, que está até grifado, que é o 3.A, com distância genética interespecífica de 0,31%. Também os hipóstomos do Rio Toledo que foram coletados também foram colocados próximos a hipóstomos Rantus e a hipóstomos SP2. O que muda entre os dois hipóstomos SP é somente o local de captura deles. Enfim, lembrando que quanto menor a distância genética, mais próximos eles são, geneticamente falando. Então, os resultados obtidos com esse marcador nuclear, RAG1, né, revelaram que esses espécimes de hipóstomos aparentam ser pertencentes a uma única espécie, só que esse resultado foi meio inconclusivo, utilizando o RAG1, o gene RAG1, porque nós não tivemos uma sequência de referência para a mesma região que a gente estava analisando no GenBank, para a comparação analisada, né? Então, não foi possível definir a qual espécie do gênero os espécimes eles pertencem. Além disso, não foram observadas evidências de hibridização entre as duas espécies principais, o Commersoni e o Ancestroides, porque se o resultado do COI tivesse dado um e o resultado do RAG tivesse dado outro, poderia ser um evento de hibridização, mas isso não aconteceu. Então, somente dá a entender que apresenta uma ampla variação morfológica, como observado, né, por Patrício et al. 2023, que é o PBIC anterior. Então, aqui seriam as conclusões, né, que o marcador nuclear, RAG1, ele não foi eficiente na caracterização e na identificação específica de espécimes de hipóstomos do Rio Toledo, e que possivelmente acontece uma espécie só desse gênero, que apresenta uma ampla variação morfológica, e que ainda não foram observadas evidências de hibridização. Aqui ficariam os agradecimentos, né, à UniOeste, à Fundação Araucária pela bolsa, GERPEL pela concessão do espaço, né, para a gente estar realizando as pesquisas. E seria isso. Obrigada pela atenção.